fizeram você acreditar que viajar sem agência de viagens é complicado. Mas hoje eu vou te mostrar por que você não precisa de uma agência para fazer uma viagem internacional. O segredo de viajar é simples, não depender de ninguém. Então fique nesse vídeo, que será uma série de 3 vídeos desmistificando como viajar sozinho. Fala, viajante! Aqui é o Pedro do Viaje Outra Vez e hoje a gente vai iniciar uma série de 3 vídeos mostrando como você pode viajar sozinho. A gente fica vendo influencers sempre mostrando cada local, mostrando cada ponto turístico, porém ninguém mostra o planejamento, que é a parte mais importante. Então, como que a gente chega no lugar, como que a gente compra passagem barata. Então, a nossa série de vídeos será focada no planejamento e, claro, na nossa viagem sem depender de agências de viagens. Existem 2 tipos de viajantes. É aquele viajante que gosta da CVC, que já é cliente da CVC há 10 anos atrás, então ele está sempre comprando aquelas viagens, tudo pela CVC. Por quê? Porque ele já acha cômodo, né? Então ele só vai lá, divide em várias vezes e vai pagando aquela parcela e a CVC resolve tudo para ele. Então ele não quer buscar conhecimento. Então ele só vai lá, paga viagem, faz aquele roteiro engessado da CVC, pega o ônibus na Europa e vai fazendo várias paradas, tudo cronometrado. Então esse é o típico cliente da CVC. Então ele não quer aprender nada, ele só quer pagar a parcela e viajar daquele jeito. Agora, o segundo tipo de viajante é aquele que vai na agência, compra, mas por que ele vai lá? É porque ele tem medo de viajar sozinho, ele tem medo de organizar a sua viagem, ele tem medo de dar algum problema. Então, ele é tomado pelo medo. Então, é por isso que ele vai lá e assim, ele até tem a vontade de planejar a sua viagem, mas o medo, ele acaba atrapalhando e esse cliente, ele vai acabar buscando a agência por esse motivo. Então, esse cliente é esse vídeo que eu tô gravando, né, para tirar esse medo realmente, para você realmente organizar a sua viagem, que pode sair até 50% mais barato. Então, esse é o típico viajante que a gente quer tirar ele do medo e fazer sua viagem tranquilamente. Agora eu vou contar um pouquinho da minha primeira experiência internacional. Isso faz 5 anos já. Foi a primeira viagem, foi para o Chile. Então foi organizada toda por agência de viagem. Na época, creio que ficou uns 12 mil por pessoa. Então, somando um casal, seria 24 mil reais hoje. Então, com 24 mil reais, a gente vai para a Europa e fica 15, 16 dias tranquilamente. Então, só contando um pouquinho da nossa experiência da primeira viagem internacional, que seria o Chile, nós fechamos um transfer juntamente com o pacote do aeroporto para a região que a gente estava se hospedando, R$ 500 por pessoa. Então, o casal, só aí a gente já gastou R$ 1.000, por desconhecimento mesmo, a gente já gastou R$ 1.000 de cara só com o transfer. Então, as agências, elas pegam muito nesse ponto, seria o transfer, né? Então, coisas, né, que a gente depois foi pesquisar, a gente gastaria R$ 50 no máximo, né? Então já vai a primeira dica de ouro. Qualquer aeroporto do mundo, tá? Qualquer lugar do mundo vai ter um transporte que vai te levar do aeroporto à região central a um preço bem acessível. Então, busque esse tipo de transporte. Normalmente, cidades mais desenvolvidas sempre tem um trem, sempre tem um metrô, ou países mais, né, sem tanta estrutura, vai ter um ônibus, pelo menos, que vai te levar até a região central. E normalmente nem são aqueles ônibus de linha, normalmente são ônibus até mais confortáveis, tá? Então, busque sempre esse tipo de transporte. E você, consequentemente, vai economizar muito, muito mesmo, tá? Isso aí faz muita diferença na sua viagem, tá? Para outro ponto, muito importante. Quando você vai por agência de viagem, você tem um roteiro amarrado, é um roteiro totalmente engessado. Então, você tem que fazer coisas que a agência impôs para você. Então, qual que é a vantagem de viajar sem agência de viagem? Você mesmo faz seu roteiro.
você coloca os seus pontos de interesse, você personaliza a sua viagem. Então, não é algo engessado, é algo personalizado. Então, você tem uma liberdade incrível. E assim, a parte de custo a gente nem se fala, né? Então, por exemplo, se tiver algumas atrações, você mesmo compra o seu ingresso no site da atração, tá? Você mesmo vai lá, paga diretamente no site e você arruma um transporte depois, um transporte público, pode ser Uber, pode ser qualquer meio de transporte acessível, tá? Então, falando novamente, essas agências, o caro, sabe o que que fica caro, né? No geral, são os transportes. Então, eles ganham muita grana na questão dos transfers. Então, e é o que não vale a pena, porque, por exemplo, no Chile, a gente fechou vários passeios, e a gente tinha que ficar buscando as pessoas de van. Praticamente, a gente fez um passeio na Conchitoro, né? Então, é uma região afastada da cidade. Porém, a gente saiu 8 horas da manhã, ficou pegando pessoas ao longo do caminho, sendo que nossa vinícola era 1 hora da tarde, então praticamente a gente ficou a manhã inteira buscando pessoas dentro da van e chegou apenas alguns minutos antes. Então, esse vídeo não é sobre o Chile, mas é um panorama geral, tá? Então, resumindo, transfer é o mais caro, né, desses passeios. Então, evite fechar passeios que tem o transfer, porque ele vai encarecer bastante os passeios, tá? E o medo? O medo é o que faz a pessoa deixar de fazer algo, correto? Então, o medo é um sentimento que vai privar pessoas de ir para um lugar ou para outro lugar, correto? Então, o medo faz parte, da nossa essência. Porém, o que que a gente tem que fazer? Claro, hoje, com vários sites, a gente consegue pesquisar com propriedade o país que a gente está buscando viajar. Hoje, eu conheço mais de 13 países e eu mesmo organizo a minha própria viagem. Então, a gente vai vendo que segue um padrão, né? O planejamento. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar de onde eu começo, para onde eu vou, qual que é a parte principal, qual que é a primeira parte, como que eu inicio a viagem, né? Então, hoje, com a minha experiência, né, já conheço Suíça, Itália, enfim, Europa, bastante parte da Europa, tá? E conheço também um pouco da América do Sul. Então, a gente vai vendo que é um padrão, né? O planejamento da viagem é um padrão que você vai seguindo, né? Vai conquistando experiência, tá? Então a gente vai subindo de nível a cada país que a gente conhece, cada viagem que a gente faz, a gente vai subindo de nível. Então, o medo no início é normal. Após a primeira viagem, eu tenho certeza que você vai organizar as próximas tranquilamente e o medo ele vai consequentemente diminuindo. E hoje, por exemplo, melhorou demais fazer uma viagem, né? Então hoje facilitou muito. Então, desde a época que eu fui para o Chile, há 5 anos, enfim, hoje a coisa já melhorou demais, né? Então hoje a gente tem cartões digitais, né? Então não precisa mais aquela história de ficar trocando dinheiro, ficar correndo atrás de casa de câmbio. Então hoje já temos vários cartões, né? Como o Nomad, Revolut, Wise. Então eu utilizo basicamente o Wise e Revolut, tá? Então hoje facilitou demais a gente ter esse acesso às viagens, tá? Hoje a gente já tem o chip, né, internacional, com valor também acessível, né? Então, por exemplo, lá no Chile, até o chip lá eles ofereciam, né, para a gente comprar. Então, hoje a gente consegue fazer tudo de forma autônoma, né? Também a parte de app de transporte. Cada país tem uma peculiaridade, né? Então, nos Estados Unidos, recentemente, é, a gente usou o Lyft, né? Tem o Lyft, tem o Uber, tá? A maioria vai ter o Uber, porém vai ter algum paralelo ali para que é um valor talvez mais acessível, certo? Então, melhorou demais essa questão, né, de aplicativos que vai te auxiliar nessas viagens, né? Metrô, hoje o Google Maps, você consegue acompanhar o trem em tempo real, né, em alguns países. Então, hoje praticamente zero erro, né? Então, Europa, você consegue viajar de trem, né? Praticamente a Europa inteira. Então, muito acessível, muito fácil, muito didático também, né? Então, em relação a isso, bem tranquilo.
Para a gente finalizar o vídeo inicial, a primeira viagem que você organiza muda tudo, tá? Então, é a partir dessa primeira viagem que você vai mudar a sua cabeça, vai mudar praticamente tudo, tá? Então, dê o primeiro passo, comece a organizar. Nos próximos vídeos eu vou te dar o macete de como que se organiza, por onde você começa, tá? Então, dê o primeiro passo. Então, esse é o segredo. Dê o primeiro passo, faça a sua organização, tá? Comece por países tradicionais, né, que recebem bastante turista, por exemplo, Europa ali, França, Espanha, enfim, tá? Portugal. Comece por esses países, ou aqui na América do Sul, né? Países mais seguros, como Uruguai, Argentina, o Chile é um país seguro, tá? Então, quando a gente vai subindo um pouco ali, Colômbia já é um país mais complicado, Peru tem seus prós e contras também, né? Então, comece com algo mais assim, com países que são mais visitados, tá? Então, a partir daí você começa a subir de nível, né? Estados Unidos também é bacana, é um país bem tranquilo de viajar, o Canadá também, então comece por esses países, tá? Então, ah, na verdade, o viajar sozinho, né, é sobre saber tudo, tá? Então, é onde você ganha experiência de vida, você sabe resolver problemas, né? Então, você vai tendo vários feelings ali que você tem que resolver, tá? Então, mas dê esse primeiro passo que você vai ver que depois a agência, você nunca mais vai mexer com a agência, tudo bem? Então, até o próximo vídeo.